Estenda as suas mãos. Obrigado, Deus, pela vida do teu filho, que a tua graça e a tua palavra que está aí no teu coração, que vai, a Deus, ser falada nessa noite, também entre no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Você está descontraído, feliz aí ou não? Tá? Quem não tem problema, levanta a mão. Todo mundo que tem problema, né? Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque o problema ele desafia a gente a crescer, não é verdade? E uma coisa interessante que eu estava pensando aqui, e até acrescentei algumas coisas na mensagem, porque eu falei de manhã sobre os desafios, das situações, circunstâncias que envolvem a nossa vida, e Deus jamais nos abandona, né? Por mais situações que você enfrente, na pior condição que você esteja, no seu dia a dia, na sua casa, onde você estiver, com certeza Deus ele está atento à sua necessidade e Ele quer libertar você desse mundo, amém? Então, eu não sei o problema, a situação que você está vendo, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus ama você. E Ele quer nessa noite fazer um trabalho mesmo assim, de fortalecimento na sua vida, fortalecer a tua fé, a tua esperança, né? Eu coloquei aqui um salmo, Deus tem falado comigo durante essa semana, e eu quero iniciar com esse salmo, Salmo 116. Abra comigo aí, Salmo 116. Nós vamos ver algumas coisas aqui, descorrer a Bíblia, né? Esse dia eu estava ouvindo um pregador, ele falou assim: olha, eu não sou um pregador, eu sou um contador de história, né? Eu falei: não, a gente tem que contar as histórias da Bíblia mesmo, tudo aquilo que acontece, né, no dia a dia. E olha o que diz o Salmo 116: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Versículo 2: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Versículo 3: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor nessa noite. Obrigado porque o Senhor ministrou no nosso coração nessa noite o amor. Pai, nós cantamos aqui aquele estrofe quando diz que o Senhor nos ama. E é verdade, Pai, esse amor é verdadeiro, esse amor nos constrange, nos aproxima de Ti, o Senhor nos laça com essas cordas de amor, o Senhor nos atrai para perto de Ti, Senhor, e é com alegria nessa noite que nós nos reunimos aqui para dizer, Senhor, que nós Te amamos, porque o Senhor tem ouvido o clamor do nosso coração. Amém e amém. Querido, o salmista aqui é interessante, ele está passando por uma situação terrível, porque ele fala aqui que ele caiu em tribulação e angústias do inferno se apoderaram dele. Mas é interessante que ele começa o primeiro versículo dizendo assim: eu amo o Senhor, né? E sabe que às vezes na dificuldade, no dia a dia da nossa vida, a coisa que a gente menos expressa é isso. Porque você se preocupa tanto com a situação, tanto com as circunstâncias que envolvem a tua vida, aquele momento difícil, de repente um ataque do diabo na sua casa, na sua família, e a gente acaba se preocupando demais com a situação e não levando os nossos olhos para Deus, que é aquele que pode todas as coisas. Queridos, aqui o salmista ele está expressando aqui todo o amor para com Deus. Por quê? Porque ele tinha certeza que esse momento que ele estava vivendo, um momento delicado, ele tinha certeza que na hora que ele clamasse, Deus ia ouvir o clamor da vida dele. Então, querido, o primeiro passo diante de uma tribulação, de uma situação, é você expressar, abrir o teu coração para Deus. É: Deus, eu estou aqui, eu amo o Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor vai me ouvir. Diante de cada necessidade que eu enfrentar ou viver, Deus ele vai te ouvir. Deus ele nunca vai virar as costas para você. Deus ele nunca vai estar ocupado para atender o teu clamor. Pelo contrário,
Ele vai te ouvir, sabe por quê? Porque Deus ele quer expressar esse cuidado, esse amor. E o salmista aqui, ele está colocando aqui uma situação que está difícil para ele. Ele diz assim: olha, laços de morte. Quem já sentiu isso na vida? Eu acompanhei muito aqui. Inclusive eu quero dar uma boa notícia aqui, né? A Denise já está em casa. Cadê o Mateus? Fica de pé, Mateus, o filho. Vamos aplaudir o Senhor, querido. Laços de morte. Laços de morte. Cercaram a vida dessa mulher. Mas sabe, no primeiro dia, eu e minha esposa, a gente estava no shopping, estava andando. O irmão dele, o Rafael, ligou: pastor, vem aqui agora. Eu falei: o que aconteceu? Ele disse: ó, minha mãe entrou em coma. E eu tinha comprado uns bilhetes para ir no cinema com ela. Eu fui lá no caixa e disse: ó, eu quero meu dia de volta. Eu quero dar meu dia de volta aí. Eu falei: tem um problema familiar. Me devolveram o dinheiro, eu e ela, do jeito que nós estávamos, passamos e fomos lá na casa do Rafael, né? E do irmão do Mateus e também do Fernando. E ali, queridos, nos reunimos ali e começamos a orar. Deus ouve a nossa oração. Senhor, nós clamamos, né? E depois todo o acompanhamento que nós, os pastores, todos acompanhando, orando. E hoje, querido, o fruto disso é ver, né, Mateus? Eu tive na quinta-feira conversando com ela, e ela assim, toda feliz, né? Agradeceu a igreja pela oração. Querido, laços de morte podem nos cercar, pode tentar nos levar para baixo, pode criar situações na nossa vida, mas quando você levanta a voz ao Senhor, quando você clama a Deus, Ele desce em teu favor. Por isso que o salmista, ele já tinha, mesmo com toda a situação que ele está vivendo, ele tinha um coração grato a Deus. Você tem um coração grato a Deus. De repente eu sempre digo assim: eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo aquilo que eu preciso. E eu falo: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me dá tudo que eu preciso. O coração grato assim. De repente você pode estar passando por uma situação difícil de enfermidade. Tivemos a notícia, estamos orando pela Isabela. Ela está no canto, está internada, né? Baixou demais a imunidade dela. Entramos em oração, estamos clamando por ela, né? Você aí, clame por ela. Por quê? Porque ele deu um momento onde laços de morte, né? Mas aí aqui no versículo 4 ele diz assim: então invoquei o nome do Senhor. Querido, em todas as circunstâncias, não importa qual for, quando você invoca o nome do Senhor, Deus vem para te livrar, para te abençoar, para guardar a sua vida, a sua família, os seus negócios. Deus, ele vai criar uma situação de poder para que manifeste a glória dele e você seja liberto. Amém. Se você tem uma dificuldade emocional, ou uma depressão, uma opressão, seja o que for, se cercaram você com isso, querido, clame ao Senhor, não se aquete. Uma das coisas que eu falei de manhã aqui é a omissão. Uma coisa que Deus tem nos libertar como igreja, como povo de Deus nesses dias, é a omissão. Porque aonde você não põe o pé, o diabo põe. Aonde você não ocupa espaço, o diabo ocupa. Então nós precisamos, e também precisamos invocar o nome do Senhor, mas a Bíblia diz que nós precisamos viver em santidade. Precisamos ter uma atitude diante de Deus para corresponder à expectativa de Deus em relação à nossa vida. O que Deus exige de nós? Não exige fé? Então nós temos que ter uma atitude de fé diante da situação. Eu digo: eu amo o Senhor, mas eu não faço nada. Eu me posiciono diante das circunstâncias, da situação. Eu recebo uma notícia que um membro da igreja está doente, está enfermo. Aí eu fico aqui: oh Deus, abençoa aquela pessoa, tadinha, tão vazia, né? Ela não merece estar naquele lugar. Não, eu tenho que ir lá. E nós vamos ver um pouco disso, da atitude que eu tenho que ter diante da dificuldade. Você quer ver uma coisa? Em Êxodo 3, vai lá comigo. Eu gosto muito disso aqui, porque é interessante como Deus fala, claro, para Moisés, né? O Moisés, um homem totalmente assim, ele não queria assumir uma situação, e Deus, aqui, olha no versículo 7, né? Olha o que diz aqui: disse o Senhor,
certamente vi a aflição do meu povo que estava no Egito, no mundo. Então, Deus está dizendo aqui para Moisés: olha, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu vi e ouvi. Olha só, Deus, ele viu o problema e ele também ouviu, porque o povo clamava. Querido, nós estamos vivendo os dias aonde o diabo tem lançado mesmo a mão sobre o povo para escravizar, na enfermidade, na intriga, nos lares, a falta de respeito, tudo o diabo tem semeado contendas e contendas no meio das pessoas, das famílias. Agora, Deus, ele diz assim: ó, eu vi e ouvi o seu clamor por causa dos seus desacordos, conheço-lhe o sofrimento. Olha, Deus, olha aqui, Deus, ele diz aqui, primeiramente, ele diz assim: olha, eu vi a aflição. Segundo, eu ouvi. E terceiro, eu conheço a aflição, o sofrimento daquele povo. Querido, Deus não está alheio aos acontecimentos da sua vida. Você tem que entender uma coisa: Deus te ama. E tem situações que Deus, ele vai permitir que você passe. Tem situações que Deus, ele vai te livrar prontamente. Tem situações que Deus vai permitir que você caminhe um pouco mais naquela situação, para você aprender, para você chegar ali como aquele salmista: olha, eu amo o Senhor. Aqui fala de uma confiança que nós temos que ter nesses dias. Porque se eu e você não agirmos assim, as situações, elas tomam conta da nossa vida. As situações, as circunstâncias, elas nos envolvem de tal forma que a gente começa a ter uma atitude descrente. E aí o diabo começa a ganhar terreno. E eu comecei a buscar isso em Deus. E Deus, qual é a necessidade maior hoje do povo aí fora? Querido, a maior necessidade do povo não é fome, não é comida, não é dinheiro, mas é paz, é a presença de Deus. Porque aqui no momento que Deus começa a agir, porque o povo já estava o quê? Clamando. Deus se manifesta através do clamor. Deus se manifesta através do momento que você invoca Deus naquela situação. Às vezes eu e você começamos a viver com aquela situação e a gente não traz Deus para dentro daquela situação. E a situação não é resolvida, a gente começa a entrar. Eu estou dizendo isso de experiência própria. Eu estava falando aqui sobre a questão de família, os estágios que as famílias vêm vivendo e enfrentando. Eu falei aqui de manhã que quando meu pai ele ia receber visita em casa, ele já dava um toque com a manada lá, né? Dizia: ó, hoje vai ter gente aqui. E toda a ordem que ele dava, se você não atendesse, você ficava dando uma de migué. Já viu pessoas dando de migué assim? Fica ali, aí ele só olhava assim, dá um sinalzinho e tem que vazar. Então havia autoridade, a família estava segura. Nos dias de hoje, a gente percebe que as coisas fortes estão afrouxando. O homem, ele não tem exercido aquele papel de ser: olha, não, está comigo, a situação é essa, nós vamos resolver, nós vamos estar juntos, vamos orar. Eu tem às vezes que até esqueço. Outro dia eu estava passando um momento difícil lá de enfermidade, Marlene, falei: nossa, no meio do caminho, falei para ela: puxa vida, viemos correndo para o hospital, mas não oramos. Pensei no médico, pensei em orar, ungir. Falei: nossa, eu oro por tanta gente, unjo tantas pessoas da igreja, e esqueci de orar e ungir para minha esposa. Eu estava pensando lá, o médico vai resolver. Cadê minha autoridade? Eu faço esse papel de autoridade, né? Então, além de eu estar ali, de Deus, isso como ministro, eu tenho autoridade, porque eu sou o cabeça da minha casa. Então eu tenho que agir assim. Então acontece que muitas vezes nós, os homens, não exercemos o nosso papel. Você já viu aquele pai assim: o filho quer porque quer, vai falar com a tua mãe. Não é assim não. Aí o diabo entra na história. O diabo entra. Por quê? Porque é omissão. Quando o homem se omite, o diabo ocupa espaço, porque o cabeça está omitindo. Então nós precisamos, estou falando que a gente tem que ser cabeça e ser autoritário, não é isso. Eu estou dizendo aqui que nós temos que exercer o nosso papel.
E eu quero mostrar aqui para vocês um drama. Nós temos um livrinho aqui, né? Eu até falei de manhã. Drama da família. E eu quero, com esse texto, falar um pouco disso. Do drama que nós estamos enfrentando hoje na sociedade por causa da negligência, por causa da omissão, né? Muitas vezes nós agimos. Então, eu penso em correr levar minha esposa para o médico, mas não pago. Eu vou levar. Com certeza eu vou levar ela para o médico, mas eu vou primeiro ungir. Eu vou exercer minha autoridade. Né? Eu tenho um filho doente, tenho um filho problemático, eu vou orar. Eu vou clamar a Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai agir. Eu estou com dificuldade no meu relacionamento, eu vou orar. Eu vou invocar Deus. Deus entra na minha história, entra na minha casa, no meu casamento, entra na minha vida. Então isso é trazer Deus para dentro do problema que eu e você enfrentamos. E nós não podemos ser negligentes nisso. Nós temos que ser ativos. Né? Às vezes a gente passa a ser muito mais passivo do que ativo. E aí, né, a gente começa a padecer na mão do diabo. Começa a comer o pão que o diabo lançou. E verdadeiramente Deus quer que você se alimente daquilo que Ele tem. Tá? Mas o pastor estava falando aqui que nós somos os dispenseiros, né? Que você tem a chave da dispensa. Né? Então, para você abrir a dispensa, você tem que ter uma atitude, você tem que ter autoridade, você tem que chegar, porque Deus te deu, Deus te deu a chave. E muitas vezes nós estamos com tudo na mão. Deus deu tudo para mim e para você, mas nós não temos uma atitude de ir lá e tomar conta daquilo que já é nosso. E o diabo começa a esconder aquilo, tirar de mim de você, que é a saúde, que é a paz, que é a alegria. E nós a gente começa a entrar no conformismo. Mas quer ver, olha aqui, o drama que essa família enfrentou, você vai entender. Marcos 5. Você vai falar, pastor, mas aqui não é uma família, é uma família, entendeu? Marcos 5. Versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, presta atenção nessa palavra, isso aqui falou muito no meu coração. Eu só quero adiantar um pedacinho disso aqui, olha. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo. Quem que desembarcou naquela terra? Jesus. Havia uma dificuldade, um problema muito sério, havia um homem endemoniado. Mas a Bíblia diz que Jesus desembarcou, a autoridade chegou, ele pôs o pé naquela terra para exercer ali a sua autoridade, como Deus, como Senhor, e logo se manifesta. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer desembarcar na tua vida hoje. Deus quer entrar na tua vida hoje. Deus quer que você atravesse o mar da dificuldade, da situação. Sabe por quê? Porque Ele tem autoridade. A Bíblia diz que Ele me deu autoridade, e deu autoridade para você. Eu não sei o grau de dificuldade que você está enfrentando, mas a verdade eu te digo nessa noite: Deus, através de Jesus, do Espírito Santo, quer desembarcar na tua vida. Ele quer pôr o pé, o coração, a vida dele dentro da sua casa, da sua vida, para que você seja transformado. Querido, vamos continuar aqui. Olha, versículo 2: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo, ninguém, até a presença de Jesus. A Bíblia diz que tudo que era natural foram feitos para que esse homem fosse isolado, para que esse homem fosse preso, mas nada. Querido, esse homem, a força dele vinha do inferno, porque aqui laços do inferno cercaram a vida desse homem. E eu comecei a pensar, né, tirar aqui na minha mente, no meu coração, o que levou esse homem a chegar num estágio como esse, de tal endemoniamento que nada podia prender.
E é isso que eu fiquei no meu coração, pensando, como é que uma pessoa, né? Porque nós vamos decorrer aqui, vamos ver que essa pessoa tinha uma família, tinha uma casa, mas a Bíblia diz aqui, que ele andava no meio dos sepulcros. Ele não tinha casa, não tinha morada, ele vivia ali, porque os demônios exerciam uma autoridade sobre a vida dele. E a Bíblia está dizendo aqui, que todo momento, ele vivia isolado. Eu fiquei pensando, como é que um homem, uma pessoa pode chegar num estágio como esse? Eu voltei lá, fui lá na família dele. Sabe, querido, quando eu e você, na nossa família, na nossa vida, nas nossas coisas, no nosso dia a dia, nós não tratamos, o diabo ele vai plantando todo dia uma coisinha. E se isso não é tratado, essa situação ela vai tomando um volume muito grande. Nós perdemos o controle das coisas, nós perdemos a sensibilidade da presença de Deus, do poder de Deus, e foi isso que aconteceu. Muitas vezes, por situações menos na nossa vida, nós deixamos de estar no culto, deixamos de ligar para uma pessoa, exercer o nosso amor, como foi dito aqui. Eu amo Jesus, Ele me ama, tudo bem, mas a Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão, ele é mentiroso. E nós precisamos nesses dias começar a trabalhar a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança, porque, querido, eu fico imaginando o que pode ter acontecido. Eu comecei a trazer na minha mente algumas pessoas que Deus colocou no meu coração nesses dias, para orar, para acompanhar, para estar junto, e eu tenho tido a alegria de compartilhar. Eu estava compartilhando essa semana aqui com o pastor Eugênio, algumas pessoas que chegaram, né, na igreja, assim, com as dificuldades, elas estavam presas lá fora, situações de laço, de morte, cercaram a vida daquelas pessoas, e elas vieram buscar nesse lugar um momento de atenção, de oração. Elas queriam ser libertas daquilo que elas estavam vivendo, mas alguém tinha que se dispor ali e dar uma palavra de fé, de esperança. E eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque Deus tem me dado graça como igreja de ver essas portas abertas todos os dias. Glória a Deus, aleluia. E a pessoa que chega aqui, querido, ela é tratada dignamente. Eu até as pessoas que são mendigos, até as pessoas, eu sou mole, mas eu falo, então hoje não vou dar nada aqui. O pessoal às vezes chega aqui e abusa da gente. Mas quando eu olho para a cara da pessoa, eu digo, não, Deus, eu fico pensando, mas se for verdade, e se ela tem um filho, e se a esposa está em casa, 1 quilo de sal, 1 quilo de arroz, um óleo, vai fazer diferença para essa pessoa. Então exercitar o amor é muitas vezes você não olhar para a situação que a pessoa está vivendo, mas exercer o amor para que ela possa um dia pensar e cair em si. Olha, alguém acreditou em mim, alguém me valorizou, alguém me valorizou. E aqui, querido, eu creio, ou uma situação de familiar, o pai, a mãe, ou a família, de repente, o pai, eu estava contando de manhã, a minha maior experiência com meu filho foi quando ele foi se casar. Na última semana de casamento, ele foi até na minha cama, eu e a Marlene estavam deitados, deitou no meio, e disse para mim assim, pai, eu quero te dizer uma coisa, eu agradeço a Deus por tudo que você fez na minha vida. E nós choramos juntos. Ele disse assim, foi muito bom, mesmo com os erros que você cometeu, mesmo com os excessos que você fez, mas eu aprendi com isso. Então eu saio daqui feliz, alegre. E querido, eu vou dizer para você, muitas vezes eu errei mesmo como pai, mas eu sempre pensei assim, puxa vida, acho que é melhor você ser excessivo em algumas coisas do que você ser negligente, porque não tem como você consertar, o tempo passa, a negligência. Eu li um livro que diz assim, que pai frouxo cria filho violento. Então nós não precisamos ser autoritários, mas nós precisamos ser filhos, exercendo amor. E quando meu filho levantou daquele lugar, eu pude agradecer a Deus. Eu sei que não teve mérito nenhum, mas foi a misericórdia, a graça de Deus. Sabe por quê? Em momentos a gente invocava Deus, situações que não aconteciam, a gente buscava Deus.
frustrações que ele passou na sua vida emocional, na adolescência, aquilo era colocado diante de Deus, e ele superava, a gente superava. Então, queridos, é isso. E para não chegar num estágio como aqui, nós não conhecemos a história desse homem, mas a Bíblia diz que há muito tempo ele vivia assim. Ele não tinha uma morada, ele não tinha um acolhimento, ele não tinha uma roupa, ele não tinha nada. E isso foi abrindo o coração dele para as coisas, o diabo foi tomando conta. E nós precisamos nesses dias exercer um papel, queridos, de postura, de ocupar o espaço. O espaço, quando você ocupa o espaço, o diabo tem que recuar. Não tem jeito. E nós, como igreja, precisamos nesses dias, queridos, o mundo é um sepulcro. As coisas estão acontecendo de formas que a gente não acredita. Às vezes a gente conversa aqui, parece que a gente está vivendo em outro mundo, pelas coisas que a gente está vendo. Os pais afrouxando tudo, deixando tudo por conta dos filhos. Antigamente se pedia para casar, tal. Hoje o filho parece ser demasiado em casa. Às vezes ainda fala assim, vou casar o mês que vem. O pai nem sabia que ele está namorando. Agora recebe a notícia que vai casar. Não, querido, nós não precisamos exercer o nosso papel. Dizer, não é assim. Nós temos princípios, tem a Bíblia. Como a Yara diz aqui, que é o manual do fabricante. Esse aqui é o manual, querido. Aqui, nós temos aqui nas nossas mãos. Nós temos nas nossas mãos a palavra de Deus para todas as coisas. Então, eu e você, nós não temos desculpa diante de Deus que nós não podemos ser orientados, não podemos exercer o nosso talento, porque a Bíblia diz que Deus nos deu autoridade. Mas vamos continuar um pouquinho aqui. Olha que interessante, o versículo 5: andava sempre de noite e de dia clamando. Esse homem clamava, querido. Ele estava possesso, mas a Bíblia está dizendo que ele clamava por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha, com pedras. O cansaço, o desgosto, a insatisfação tomou conta da vida desse homem. Tanto é que ele já estava desistindo da sua própria vida. Mas aí que eu quero dizer, de repente, querido, ele, aqui os demônios, nós vamos ver o versículo 6, quando de longe viu Jesus, correndo o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Filho de Deus, do Altíssimo? Conjuro-te que por Deus não me atormentes. Querido, eu fiquei pensando aqui, primeiro, nós vamos ver uma coisa interessante aqui. Essa cidade aqui era uma cidade gentil. E eu fiquei lembrando quando Jesus, ele vai para aquela Sirofenícia, aquela mulher que tinha filha doente. Aquela mulher clama para Jesus curar a filha dela. E ela tem uma resposta de Jesus muito negativa. Porque ele fala assim para aquela mulher: olha, não é justo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Porque ela não era uma judia. Então a Bíblia diz que Jesus, ele veio para os judeus, ele veio pregar para os judeus. Mas aqui, quando Jesus embarca naquela terra, ele foi com um propósito, porque ele sabia, esse homem, mesmo com toda a situação que ele estava vivendo, aqui cercado com laços de morte, situações, havia no coração desse homem um desejo de se libertar. Havia no coração desse homem. Eu quero dizer para você, quando há um desejo no teu coração, da tua vida mudar, a tua vida mudar, Deus, ele entra na tua história. Quando você clama, Deus faz a diferença na tua vida. Você não continua sendo aquilo que você é. Quando você entrega a tua vida para Jesus de todo o teu coração, Deus muda você, Deus muda a tua vida, Deus muda a tua família, Deus muda a tua vida, Deus muda tudo. Mas nós temos que ter essa ousadia. E aqui, querido, ele vê aqui, toda essa situação, os demônios aqui, depois pede para que, vamos ver aqui, só para a gente ver, olha, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dissera: espírito imundo, sai desse homem. Então perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, os demônios aqui, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente. Olha, querido, que interessante, o diabo, às vezes o diabo, você vê como é que é as coisas?
aqui o diabo, ele foi subjugado. Olha, dá um jeitinho aí, porque manda a gente para aqueles corpos. Vamos ver que interessante aqui, ó. Por quê? Porque a autoridade estava presente na vida de Jesus. Querido, quando você tem autoridade, você tem poder para subjugar qualquer situação vindo para o inferno. Glória a Deus. Você tem autoridade, você tem autoridade, eu tenho autoridade, a igreja tem autoridade nesses dias. E aí, eles falam que, rogou encarecidamente que não os mandasse fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus os permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram a cidade e pelos campos. Olha que interessante. Olha, esse homem, ele estava possesso, e muito possesso, né? Você vê aqui que eram 2.000 porcos, e todos esses porcos foram tomados pelos demônios. E é interessante que você vê aqui, né, que por que havia porcos naquela região? Aí eu falei: puxa vida, então, se era uma cidade, o pessoal ali criava porco, então eles comiam daquilo. Tanto é que eles viram o prejuízo daquilo ali e mandaram Jesus embora. Jesus faz uma obra tremenda, né, naquele lugar, e ainda é mandado embora. Mas esse homem aqui, querido, esse homem, ele tem algo interessante. Olha, quer ver? Olha comigo agora no versículo 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e então rogaram para que retirassem da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava ali o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus. O desejo daquele homem, depois de liberto, querido, era seguir Jesus, era acompanhar Jesus. Mas havia um propósito aqui, no momento que Jesus liberta esse homem. Quer dizer para você, querido, há um propósito de Deus na tua vida. Deus te tirou do mundo, Deus tirou das coisas ruins para que você exerça a sua autoridade, para que você vá agora e ministre na vida das pessoas. E aqui a Bíblia diz que nesse momento aqui, esse homem, ele obedece. E eu quero falar aqui duas coisinhas que é importante para a vida do homem. Olha, do que Deus nos liberta primeiro? Da desobediência. Esse homem aqui, talvez um ato de desobediência dele, eu falei que a família poderia ter alguma dificuldade, mas também por um ato de desobediência, esse homem caiu em total desgraça. Uma das coisas que Deus precisa nos libertar nesses dias é da desobediência. O segundo é da negligência. Nós precisamos tomar uma posição. Sabe, eu aprendi uma coisa quando estava fazendo seminário: só tem autoridade quem obedece. Sem obediência a pessoa não tem autoridade. Quando você não presta conta da tua vida para alguém, quando você não entende que a autoridade que está sobre a tua vida é para o teu benefício. Por isso que muitos jovens estão sofrendo hoje na vida, porque não entendem que o pai, a mãe, a família tem autoridade, e a autoridade é benefício. A autoridade, querido, só é ruim para o desobediente. E aqui nesse momento, Jesus falou para esse homem: agora você vai e anuncia. Olha o que ele fala assim: tudo que o Senhor fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, que era toda a região, não só na casa dele, tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Queridos, olha o estágio que esse homem estava. A Bíblia diz que Deus nos tira da lama do pecado e nos transforma, nos leva para o reino do seu amor. Querido, você foi tirado dos laços do inferno, das mãos do diabo, e agora você está plantado na casa de Deus, no reino de Deus. O poder de Deus está sobre a tua vida. Você está nessa noite aqui porque Deus tem um propósito para você. Deus quer, através da sua vida, construir uma família sadia, equilibrada, abençoada. E olha, querido, causou admiração. Sabe o que eu falo para Deus? Querido, não é orgulho isso. Tem pessoas que dizem: não, eu não gosto de aparecer. Não, você tem que estar no reino de Deus firme, aparecer sim, que as pessoas te notem. As pessoas têm que notar a sua vida, a sua atitude. Não, eu
sabe? Você já viu aqueles crentes assim? Esse dia eu vi uma frase assim, a mania do jatobão. Já viu? A gente estava conversando sobre um rapaz que está internado numa clínica, e ele chegou assim: não, eu quero ir embora porque eu já estou bom. É o síndrome do jatobão, né? Então tem o síndrome do crente que é assim: já está bom, chega, já está bom, já estou salvo, sossegado, tranquilo, né? Não vou me esforçar muito, vou me desgastar muito, sabe como é que é o reino de Deus? De repente pode vir retaliação, o diabo pode querer me pegar, tal, não sei o quê. Querido, não. A Bíblia diz aqui que a obra que Deus fez, que Jesus fez na vida desse homem, e disse para ele: agora você vai e fala a todos aquilo que foi feito na sua vida. E toda vez que esse homem saía para falar, as pessoas se admiravam com o linguajar. Ele andava pelado, despido, né? Comia lá na terra do cemitério. Agora ele estava vestido em perfeito juízo. E as pessoas diziam: olha, era o ex lá, sabe o ex? Sabe o ex? Você já viu falar do ex? Você é um. Era o ex-macumbeiro, o ex não sei o quê, o ex-adulto, o ex, né, que praticava prostituição. Então, querido, hoje nós precisamos causar esse impacto na sociedade. As pessoas têm que olhar para esse lugar e sentir desejo de entrar por essas portas e dizer assim: olha, aquela pessoa eu conheci, ela era dessa forma, agora ela está transformada. Então isso, quando causa admiração, sabe o que? As pessoas começam a ser atraídas, elas começam a ser atraídas para esse lugar. Então eu e você hoje, nós temos uma responsabilidade. Sabe o que? Sabe o que a igreja precisa hoje? Brilhar, para causar admiração nas pessoas. As pessoas têm que olhar para você: puxa vida. Esse dia eu estava comentando aqui, um dia eu encontrei um amigo meu, né? Ele é bem assim, ele é fumante, bebe, né? Ele é motorista de caminhão. Então logo de manhã, se ele não tomar uns 3 conhaques, ele não para em pé. Fuma, que não. Aí quando eu, esses dias eu fui num lugar e encontrei com o elevador. Quando eu olhei para ele: Jesus de Nazaré. O cara banguelo, esquisito. O cara mais novo. Aí eu falei: nossa, como Jesus é bom. Aí disse: olha, querido, você está precisando de algo bem melhor na tua vida, hein? Você está precisando de Jesus. Jesus embeleza, né? Jesus faz você uma pessoa linda, né? Jesus faz e com autoridade. E aqui eu fico imaginando: imagina uma pessoa endemoniada. Você já viu uma pessoa endemoniada? Você já viu a feição da pessoa, a forma dela, como ela fala? É terrível. Mas depois que a pessoa é liberta, querido, ela causa admiração, porque a presença de Deus vem sobre ela, o amor de Deus, a paz, a alegria, aquilo que incomodava, aquilo que destruía aquela pessoa, foi retirado. Agora ela começa a receber a graça de Deus, e ela começa a conviver com os irmãos na fé. As coisas são transformadas, são mudadas. Queridos, eu sonho com isso todos os dias, eu oro por isso. Por quê? Porque as coisas têm que mudar. Aonde você está, tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança. Tem que haver uma transformação. Porque aonde Jesus desembarca, o diabo não fica. Aonde Jesus põe o pé, o diabo não fica. Aonde Jesus está, as trevas se dissipam. E é isso que nós precisamos tomar. Se você hoje está enfrentando uma dificuldade, querido, você tem que chegar na tua casa e dar um basta, filho. Dá um basta. Diz: aqui chega, acabou, não tem mais, não tem para ninguém aqui. Eu estou aqui, eu sou autoridade, Deus me deu autoridade. Se você é marido, exerça o teu papel. Se você é esposa, exerça o teu papel. Você, filho, exerça o teu papel. Porque é dessa forma que a família vai estar harmonizada. É dessa forma que a família vai causar admiração das pessoas. Mas isso muitas vezes exige de nós uma postura. Quem tem juízo, obedece. Então, se você tem juízo, obedece. Obedece teu pai. Eu estava falando aqui de manhã, eu fico impressionado dos crentes. Eu tenho Facebook, estou quase desistindo. Uma porcariada. Jovens, crentes falando de balada, marcando encontro de balada. Filho de crente. E aí? Como é que nós vamos exercer autoridade na nossa casa? Não podemos. Aí
nós vamos caminhar num estágio perigoso. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Há uma nuvem que, se nós não dissiparmos essa nuvem, conversas, situações, comodismo, não, querido, nós vamos quebrar isso em nome de Jesus, porque Deus levantou essa igreja para isso. É difícil muitas vezes você falar no pecado, porque hoje o que se vê em muitos lugares é: não, vem, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, você vai ficar rico. Não, querido, que você vai ficar rico sim. Sabe o que? Em atitude. Aqui você vai enriquecer o reino de Deus. Deus vai te dar o que você precisa. Talvez Ele não vai dar a você tudo aquilo que você quer, mas uma coisa eu tenho certeza: porque Ele te ama, Ele vai dar tudo o que você precisa para levar uma vida abençoada, para você ser próspero, para você amar o seu irmão, cuidar do seu irmão, ser fiel na igreja. É isso que nós precisamos interromper os nossos dias. Um momento delicado, nós temos que separar, nós temos que entrar na presença de Deus. E para terminar, querido, eu quero só fazer duas coisas aqui. Primeira coisa, eu gosto muito do Salmo 37. E o Salmo 37, no versículo 13, fala assim: olha, confia no Senhor e faz o bem, alimenta-te da verdade. Sabe o que a gente precisa nesses dias? É se alimentar mais da palavra de Deus. Porque quando eu olho uma história, uma situação como essa, vivida aqui, real, Jesus desembarca, ele sabe que Jesus estava realmente preocupado ali, porque havia um clamor no coração de uma pessoa. E muitas vezes eu e você deixamos passar desapercebido uma pessoa que está muito dentro do teu lado, às vezes necessitando, para que você vá lá e faça o bem para ela, para que você confie que Deus vai dar o melhor para aquela pessoa. Esses dias eu estava conversando com o irmão aqui na igreja. Ele chegou aqui assim, desanimado, já desfalecido na fé, já estava bebendo. Pastor, tanta coisa acontece na minha vida, nada dá certo. Eu não falei nada naquele dia para ele, só orei por ele. E nos dias seguintes ele veio, graças a Deus, as pessoas às vezes eu sou um pouquinho até forte, a pessoa ainda volta indo. E aí na segunda vez eu fui um pouco mais firme com ela, falando dessa questão de bebida. Eu falei: ou você decide a tomar uma atitude em relação a isso, ou você vai naufragar na fé. E assim, ele é um músico, E aí nós começamos a orar. Aí depois da chegada do pastor Eugênio, eu falei: olha, nós temos um pastor aqui que está assumindo agora o louvor, um músico e tal. Começamos a trabalhar junto com ele. Querido, essa semana eu estava aqui, ele subiu aqui, com permissão do pastor Eugênio, e o pastor Eugênio falou: toca um pouquinho aí. E ele começou a tocar uma guitarra, e eu via no olho dele brilhando. Sabe, aquilo me causou admiração. E agora ele liga às vezes para mim. Agora ele, olha, você tem uma ideia. Eu estava saindo de casa e eu recebi uma mensagem dele. Diz assim: pastor, eu não vou poder ir no culto hoje, mas eu estou mandando essa mensagem porque eu não tenho carro, eu tenho uma moto, está chovendo muito aqui no meu bairro. Ore por mim, vou estar vendo você pela internet. Jorge, Deus abençoe. Querido, então quando a gente vê uma situação como essa, a pessoa diz: puxa, ele está mandando uma mensagem avisando que não vai estar no culto. Ele está me ouvindo. Então, querido, é isso. Será que você está hoje disponível para alguém? Será que Deus pode fazer com que você leve Jesus a desembarcar na vida dessa pessoa e tratar ela com carinho, com mansidão, com amor? A gente canta essas músicas, glória a Deus por elas, mas nós precisamos também, como igreja nesses dias, cuidar. Vamos cuidar um do outro. Fala para o teu irmão: vou cuidar de você. Sabe por quê? Porque Deus te ama e eu também. Fala para Deus te ama, Assim, com certeza, Deus, Ele não só vai desembarcar na tua vida, mas Ele vai permanecer na tua vida. Amém? E as pessoas vão olhar para você com admiração. Elas vão ver você, vão ver o amor de Jesus na sua vida. Então é isso que eu gostaria de transmitir para vocês. E é importante, se você está passando uma dificuldade, querido, invoca o Senhor. Invoca o Senhor na situação.
que você vai ver como Deus ele vai derramar um amor profundo no seu coração e vai causar um impacto, um terremoto na sua casa, na sua família. Amém? Vamos ficar em pé para chamar o pessoal do louvor. Olha, querido, confia em Deus e faça o bem. Faça o bem, né? É importante. Se disponha, né? Separe uma meia hora do seu tempo para ligar para uma pessoa. Queridos, uma ligação pode fazer Jesus desembarcar na vida de uma pessoa. Uma ligação que você der, você pode mudar uma família, você pode mudar uma pessoa. E sabe, eu estava falando para minha esposa hoje, conversando na hora do almoço. Eu sou um homem privilegiado, né? Porque Deus tem me dado essa oportunidade de ser aqui no gabinete ligar para várias pessoas. Eu já tive experiências tremendas. E as pessoas dizem assim: pastor, como foi bom receber a sua ligação. E aí poder ver Jesus na vida daquela pessoa, né? Então, querido, Deus se embarcou na tua vida, está na tua vida. Agora leve esse Jesus, faça como Jesus fez para esse homem. Agora você não vai comigo não, agora você vai ficar aqui. E agora a sua responsabilidade é fazer com que as pessoas conheçam o verdadeiro Deus através da tua vida. Eu creio em nome de Jesus. Aonde você for, onde você estiver, certamente você vai ser um instrumento de Deus. Amém, querido? Feche os seus olhos agora, eu quero chamar o